Todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje reencontrando aí muitos amigos queridos, né? É com muito prazer. Então, que a gente vai dar início à nossa palestra, ao nosso encontro de hoje. Gente, em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a todos que colaboraram aí com as famílias. Nós fizemos a festinha no domingo. Sábado. Fizemos a entrega dos presentinhos que vocês nos ajudaram. Distribuímos os lanches, os bolos, que muita gente colaborou. Então foi uma festinha muito gratificante ver o sorriso das crianças, né? Quem estava aqui pôde perceber. Então, é com muita alegria que a gente fez essa festinha e contando com a ajuda de vocês, né? Que nos ajudam o ano todo aí na montagem das cestas básicas, na composição. E aí nós fizemos esse fechamento no sábado. Então, muito obrigada a todos. A gente agradece, né, em nome da Casa do Caminho. E que essa alegria que a gente pôde oferecer a essas famílias, a essas crianças, que possam ser partilhadas por todos nós. Tá bom, gente? Então, muito obrigada a todos. Bom, acho que não tem ninguém aqui pela primeira vez, né? Todo mundo já conhece a nossa programação. Alguma dúvida? Se houver alguma dúvida, tem lá no nosso quadro de avisos lá fora. Tá bom, gente? A novidade é que já começamos as inscrições para o primeiro ano de doutrina, né? Para o ano de 2019. Então, quem estiver interessado em fazer, já pode começar a passar pelo plantão para fazer a inscrição. Tá? E a princípio é isso. Mantemos nossos trabalhos. Lembrarmos, né? Chega o final do ano, a gente começa a esquecer do Evangelho no lar. Então, vamos manter, né? Principalmente final de ano, as pessoas estão mais cansadas, mais estressadas, mas é importante que a gente não esqueça, manter a nossa rotina e o quanto é importante a realização do Evangelho no lar. Vamos continuar, tá bom, gente? Nas férias, inclusive. Então, tá bom. Então, agora nós vamos nos preparar. Só mais um recadinho. Tem a Feira do Livro, livros novos e usados. Nós temos aqui na nossa livraria. Quem quiser aproveitar a oportunidade e de presentear com livros, tá? Aí no Natal. E só mais uma coisinha, gente. Nosso estoque aí de comida aí no final, após essa entrega, né? Caiu de novo, como sempre. Então, quem puder continuar colaborando, que comecinho de janeiro a gente entrega a nova cesta básica. Nós agradecemos, tá? Então, vamos lá. Nós vamos fazer nosso preparo para iniciarmos. Então, agora esse é aquele momento importante onde nós serenamos nossa mente, o nosso coração. Vamos acalmando para podermos entrar nessa sintonia com a espiritualidade maior. Toda essa paz e essa harmonia que nós recebemos quando adentramos na nossa casa e somos recebidos por todos os amigos que nos abraçam, que nos tocam com tanto carinho. Então, é nesse momento que nós podemos sentir todas essas energias, essas vibrações, e assim ir nos colocando mais receptivos para a palestra, para podermos ouvir, refletir e reformular nossos pensamentos, nossas atitudes, os nossos conceitos. E assim, agradecidos ao Pai por mais um dia,
por mais uma oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, recebendo conhecimento, recebendo novas energias e recebendo o seu amor. Muito obrigada, Pai. Pedimos ao Mestre Jesus e aos amigos que estejam sempre conosco, nos inspirando, nos fortalecendo e nos preparando sempre para a nossa caminhada, que ela seja proveitosa, harmoniosa, e assim que a nossa palestra de hoje decorra na paz, na tranquilidade, com o coração e a mente abertos. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos receber com carinho enorme a nossa querida companheira Simone. Hoje o tema da palestra é Jesus e os dias de hoje. Então, um tema bem apropriado para a época do ano, né, Simone? Que você seja muito feliz, tá? Então, boa noite a todos, mais uma vez. Bem-vindos à casa. É uma época propícia a algumas reflexões, né? Eu costumo falar que ela pode ser uma época muito produtiva em termos de mudanças, de novos pensamentos, e pode também não ser, né? Se a gente cair em alguns circuitos tão enlouquecidos, né? Como a Cida falou, é tanto estresse nessa época, é tanta confusão, é tanta desvalorização das coisas que a gente precisa tomar bastante cuidado. E o tema da palestra de hoje, que é Jesus e os dias de hoje, os dias atuais, eu acho que ela até poderia ter outro nome, ela poderia se chamar Jesus atemporal, porque o público para o qual ele se destinou a falar há 2000 anos atrás e nós é o mesmo. As necessidades de 2000 anos atrás, moralmente falando, são as mesmas. As dores, as angústias, os medos, as tristezas, a fraqueza, o quanto nós ainda somos dependentes da matéria, ainda nos apegamos muito, nos sofremos demais por coisas materiais sem dar valor à parte espiritual, a gente mudou muito pouco de lá para cá. Por isso, os ensinamentos que ele ministrava lá são tão válidos como se estivessem sendo ministrados agora. Isso quer dizer, não é que a gente mudou nada, é que a gente realmente vem mudando de maneira muito lenta. E isso por um lado. E por outro lado, o que Jesus fala é tão verdadeiro, e como toda verdade, ela não precisa de uma classificação temporal. A gente está acostumado com algumas verdades que duram um século, duram uma temporada, duram um momento. As verdades de Jesus são eternas exatamente porque elas não falam ao homem físico, elas falam ao homem espiritual. E esse homem espiritual é tão necessitado das orientações do Mestre, lá atrás, como vai ser sempre, porque são orientações eternas, verdadeiras e, por isso mesmo, eternas. Então, o texto começa falando exatamente isso. Quando Jesus veio, há 2000 anos, 2000 e poucos anos atrás, ele encontrou um planeta em muitas formas parecido com o nosso. Um planeta onde tinham pessoas ainda muito voltadas à matéria, pessoas angustiadas com o futuro, pessoas cheias de preconceito, agitadas com os pormenores diários, dando pouca atenção ou nenhuma à parte espiritual. Parece que a gente está falando da gente, né? Parece que a gente está falando do planeta que a gente está vivendo, e mais ainda numa época como essa, que por mais contraditório que seja, que deveria ser uma época totalmente voltada para o bem, como se tivesse uma época para ser voltada para o bem, né? Esse é outro parênteses que eu gosto de fazer nessa época. As pessoas lembram de ser caridosas, de ser boas, de serem boas, de fazerem boas reflexões nessa época. Mas o nosso irmão necessitado, ele tem necessidades o ano inteiro. Ele come, ele veste, ele sofre. Aquela pessoa querida que você ampara agora no Natal, também gostaria do seu amparo durante o ano inteiro. Mas, enfim, desabafos à parte, voltando.
Quando nós colocamos uma situação que ela não precisa da jaula do tempo, a gente vai vendo o quanto o que ele ensinou lá atrás ainda cura males hoje em dia. Porque, de novo, ele está tratando ao espírito, ele não está falando à matéria. E ele foi dando durante todo o ministério dele, e termina oferecendo a oração do Pai Nosso, todas as curas necessárias aos males do coração. Ele dá ali todas as soluções que nós ainda buscamos hoje, para as mágoas, para as tristezas, para os medos que a gente carrega. Para cada uma ele dava um ensinamento, para cada uma ele dava uma orientação, que valem para nós hoje. E a gente vai ver algumas, para vocês verem o quanto nós ainda fugimos do básico, porque se a gente seguisse o básico do que Jesus colocou, a gente já tinha conseguido elaborar um planeta em condições muito mais frutíferas para se tornar um planeta de regeneração do que a confusão que ele está, né? Não sei se vocês percebem, planeta de provas e expiações que está mudando para um planeta de regeneração é como casa que você chega e está no meio da faxina. É exatamente isso. Você vai chegar e vai dizer, nossa, a Selminha mora num lugar bagunçado. Mas eu cheguei no meio da faxina. Se eu chegasse 10 minutos depois, eu ia encontrar uma casa limpinha, arrumadinha. No meio da faxina, tudo acontece. Jogo coisas fora, reorganizo lugares, priorizo outras coisas, dou outras coisas. E é nesse momento que nós estamos. Então, para esse momento, as palavras de Jesus são urgentes, vitais e intransferíveis. Ou seja, ela é para cada um. É como se ela fosse, e foi, elaborada especificamente para cada dor que a gente carrega. E a gente vai ver algumas. Antes disso, eu só queria lembrar, a gente tem algumas virtudes, vamos dizer assim, né? Alguns posicionamentos que o Cristo ensinou, que aparecem muito claro no livro Paulo Estevam. Senão, quem não leu, tem que ler. Ali tem uma personagem chamada Abigail, e ela dá a orientação para Paulo, quando Paulo começa a imaginar que vai desistir. A coisa está doendo demais, ele está sendo perseguido de tudo quanto é lado, e ela aparece em espírito para ele, e diz, você está pensando em pular fora agora, que a coisa começou a ficar boa? Agora que você vai ter a chance de provar que você é um servidor, agora você quer pular fora? E aí ele fala, mas olha, estão me perseguindo, minha família me abandonou, eu não consigo mais nem dar palestra, porque ele falava e as palavras não saíam, ele ficou pobre, estava adoentado, olha, tinha acontecido de tudo. Para cada argumentação dessa que ele dava, ela dava uma orientação na base de um verbo no tom imperativo. Então, ele falava e ela falava, faça isso. Ele falava, ela falava, faça isso. E ela dá um roteirinho com quatro maneiras, né? 4 remédios para as nossas angústias, que eram as dele e são as nossas. É importante lembrar dessas 4, porque elas estão inseridas, nelas estão inseridas todo o ensinamento de Jesus, que a gente vai ver, que foi dado lá atrás para curar as dores dos espíritos em todos os momentos, onde quer que esses espíritos se encontrem. Mesmo aqueles que acham que não trazem dores, ainda assim eles trazem inquietações, e é para buscar essas inquietações que o Mestre veio. Eu gosto de lembrar que, embora a gente tenha aí outros irmãos que acreditam, Jesus não veio para salvar ninguém, né? A morte dele não salvou, mas a vida dele, o ensinamento dele, a conduta, se levada em parceria, ou seja, se a gente fizer o que ele fez, aí a gente se salva. Tá? Ele não fez um trabalho tipo, morri, agora você está livre. Não, a minha parte eu fiz, expliquei para vocês o que era, agora é com vocês. Mas enfim, Abigail, ela dá a primeira orientação a Paulo. Sempre em tom imperativo. Então, não é assim, não existe um talvez para Abigail. É faça. Então, a primeira que ela dá é ame. Então, para tudo que te acontecer, ame o próximo. Ame os acontecimentos. Ame a dor. Ame tudo que vier. Deposite amor em absolutamente tudo e todos que cruzarem o seu caminho. Você vai ver que a situação já vai melhorar. E ele tornava a argumentar, mas está acontecendo isso, isso. E aí ela fala, trabalhe.
Quando o amor não for muito possível, porque a gente ainda não está numa condição de amar tanto, trabalhe. Ocupe as suas mãos e a sua mente no trabalho do bem. Você vai ver que com isso o seu coração também se abre, cresce, e você vai conseguir fazer a primeira coisa que ela mandou fazer, que é amar. Ele continua se queixando. E ela fala para ele, espera. Tem coisas que não são da sua alçada, pertencem a Deus. Aguarda. Em outras palavras, tenha fé. Espera, porque tem coisas que não são suas, são de Deus. Você não tem o comando de absolutamente tudo que acontece na sua vida. Tem alguém maior, que sabe muito mais do que é necessário do que você. Ele continua reclamando. E aí ela dá a última orientação. Perdoa. Porque ela diz, quando tudo isso que eu falei antes não funcionar, só o perdão vai tornar possível a sua escalada. Não é apenas o perdão em relação ao outro, mas o perdão em relação a você mesmo. Em relação às coisas que você fez de errado, que você tem consciência e que não faz mais. Em relação ao homem velho que você era e que não quer mais ser. Perdoa a sua história de erros. Perdoa a história do outro, que também é cheia de erros. Perdoar vem do latim, que significa perdonare, doar outra vez. Significa que eu dou a primeira, a pessoa erra, eu dou a segunda. Eu dou a terceira, eu dou a quarta. Eu ofereço o meu perdão, as minhas desculpas, eternamente. Perdoar é doar de novo. Dar o benefício da cura, do perdão, várias vezes. E se você pensar nessas 4 situações, todas elas são muito complicadas. Eu diria que a gente deveria, ela começa do mais difícil para o mais fácil, né? No perdão ela diz que quando nada funcionar, perdoe, porque aí você consegue alcançar as outras. E eu sempre falo do perdão porque o perdão é um negócio difícil às vezes da gente entender. Sempre tem alguém que fala para mim, não, mas eu já perdoei. E aí eu arregalo um olho porque eu fico assim, cara, então eu acho que é a única pessoa que eu conheço que perdoou mesmo. Porque perdoar é tenso, gente. Perdoar não é esquecer e não ver mais. Perdoar não é como etapas, né, que a gente fala. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não quero conviver mais. Eu perdoo, vou fazer o maior sacrifício para conviver com essa criatura nessa encarnação, porque eu não quero mais ver mais encarnação nenhuma. O perdão, gente, significa que ao olhar a pessoa, eu não tenho a memória, o sentimento, o pensamento de nada que foi feito, que me irritou, que me magoou. Não existe a memória, não existe o registro. Para vocês fazerem o teste, eu já falei, se vocês realmente perdoaram, seja lá o que for que aconteceu com vocês, usem o seguinte critério, que não é meu, é do Emmanuel. A gente costuma falar que quando a gente quer dar validade a alguma coisa que é importante, se joga para alguém importante, mas dessa vez hein, gente, é do Emmanuel. Ele diz o seguinte, para saber se você perdoou, você precisa olhar para a pessoa e dizer, eu quero você na outra vida, junto comigo. Só venho se eu vier com você. Aí eu perdão. Até lá, são grandes etapas, grandes caminhadas, longas, um passinho por vez. Mas o perdão pressupõe, de todas as maneiras, que eu vou desejar com o maior amor do mundo a presença dessa pessoa junto comigo de novo. Então, não é pouca coisa. Quando Jesus vai dar os ensinamentos dele, ele dá através de parábolas, de sermões, dá, em última instância, através do Pai Nosso, que é uma oração maravilhosa. E ele vai casando para cada situação uma historinha ou uma mensagem. E ele vai falando para dores que eu vou dizer para vocês o quão elas são, infelizmente, atuais. Então, ele começa. Olhai os lírios do campo, né? Olhai as aves do campo. Elas não têm a preocupação do dia seguinte, elas cuidam do dia, da preocupação do dia. Confiando que, no momento seguinte, a situação dada também terá uma solução. Ele está avisando aí para os ansiosos de plantão,
para as pessoas que ainda hoje se preocupam mais do que nunca nessa época com o dia de amanhã. A gente vive por antecipação dores, preocupações, angústias que talvez nem cheguem a acontecer. A gente não vive o presente para viver uma angústia de um futuro que talvez não chegue. Não chegue na dor nem na intensidade que você projetou. Deixando de vivenciar amigos, pessoas queridas que estão com você no momento do dia. A dor de cada dia já basta a dor de cada dia. Não vamos trazer a de amanhã para a de hoje, senão a gente vai ter um problemão. Ele não está dizendo que a gente tem que sentar e esperar que Deus provenha tudo. Ele só quer dizer que você administre as dores e os problemas dia a dia. Se você administrar os de hoje direitinho, pode ser que os de amanhã nem aconteçam. Porque está tudo vinculado, né? A gente sempre fala assim, nas encarnações, a encarnação de hoje está ruim, porque lá de trás eu deixei algumas pendências que se agigantaram com as de hoje e ficou uma bola desse tamanho. Se eu não fizer direitinho, essa bola desse tamanho vai para a próxima também, aí vai ficando cada vez mais pesado. Então ele quer dizer que assim, resolva o que você puder no dia. O problema do dia seguinte vai ser colocado no dia seguinte, com outras energias, outras forças, e talvez nem na forma de um problema. Ele dá esse exemplo para dizer que a gente precisa ter mais confiança em Deus. Repare, ele não fala em fé, ele fala em confiança. Porque ele sabe que no atual estado evolutivo da criatura, fé ainda é pedir muito. Ele tinha acabado de falar para os apóstolos, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, acabado. Na sequência, ele dá esse exemplo. Então, ele está dizendo assim, vocês não têm fé nenhuma. Então, que pelo menos tenham confiança. Que é uma etapa para chegar na fé. A fé é a última bem-aventurança, é a mais difícil. Então, vamos começar pelo menos acreditando. É um começo. Depois eu vou passar a ter confiança. É um acreditar com mais força. Depois eu tenho fé. A gente vai num crescente. E ele está pedindo para que você pelo menos confie que Deus está acima de você, é mais sábio, justo e bom. Então tudo que vier para eu hoje, amanhã ou para sempre, que está na mão dele, porque está tudo na mão dele, tudo que vier vem bem. E vem para o seu crescimento. Eu passo a desenvolver com isso uma coisa chamada gratidão. E paro de fazer outra coisa que a gente faz, eu tenho certeza que vocês não, com muita frequência, que é reclamar. Algumas pessoas, não nós, espírita não faz isso, reclama de tudo. Tudo. Tem gente que faz disso um esporte nacional. É impressionante. A reclamação, ela é o contrário da gratidão. A gratidão é assim, pode não estar como eu gostaria, mas quem sou eu para gostar de alguma coisa? Eu sou uma criança. Alguém maior do que eu sabe o que é melhor para mim naquele momento. Eu sempre falo para vocês assim, a criança é uma coisa engraçada, né? Todo mundo aqui de alguma forma tem filho, ou não tem sobrinho, enfim, sabe do que eu estou falando. De repente, cisma que quer um pote de sorvete antes do almoço. Para ele, aquilo ali é básico. Como assim você não vai dar o pote de sorvete para ele? Só que você está vendo para além do almoço. Então, ele não só não vai comer, como pode passar mal depois. Você está vendo lá na frente. Então, você não vai dar o pote de sorvete. Ele vai achar aquilo o fim da picada. Mas você, por amor, está vendo a criatura lá na frente. A grosso modo, é isso que Deus faz conosco. Muitas coisas do que a gente pede, no momento, não é dado. Às vezes não é dado em momento algum, porque ele está vendo que ainda não é o momento e você não vai saber usar aquilo a seu favor, em benefício do crescimento. Outra orientação que Jesus dá é assim. A gente precisa ser mais feliz. A gente precisa sorrir mais. A gente precisa ser mais alegre. Somos criaturas divinas, a gente nunca pode perder isso de vista. Com isso, ele está dizendo que a gente não pode ficar na inércia. A gente precisa ser ativo. Ficar em cima do muro é uma das coisas mais graves que um espírito pode fazer. Já falei isso aqui. Ficar em cima do muro é você recusar o aprendizado
que precisa ser feito. Que só vai ser feito se você errar ou acertar. Mas errar ou acertar pressupõe movimento. E ficar em cima do muro é a paralisação. Para eu não ficar na inércia, eu preciso da segunda orientação da Abigail. Trabalhar. Trabalhe. Eu preciso me posicionar, gente. Jesus falava várias vezes, sobretudo no Evangelho de João, seja o seu sim um sim, um não um não. Não tem meio termo. Você pode errar na posição que você tome. Ok, peça desculpa e refaça. Mas não tomar posição alguma é recusar o aprendizado que aquela situação poderia dar. Preciso fazer um parênteses nisso, e me veio muito na hora que eu estava lendo e preparando esse texto. A gente está vivendo uma pandemia, uma desgraça mesmo, não tem outro nome, que é a proliferação da depressão no mundo. E em decorrência dela, esse acúmulo de tristeza, né, porque a depressão, parece que a gente pega a tristeza nossa, de várias vidas juntas, pega a dos outros, fica um negócio monstro. E dentro dessa pandemia, a gente tem uma outra ainda mais grave, que é o suicídio. O aumento das tentativas e das efetivas, né, da concretização desse ato no mundo tem sido assustadora. Nós estamos perdendo a capacidade de sermos felizes, por algum motivo, interno, externo, seja lá o que for. Não sei se vocês sabem, no Brasil, a cada 46 minutos, no ano passado, uma pessoa morria por suicídio. São 11.433 casos durante o ano. No Brasil, hoje, 11.700.000 pessoas sofrem de depressão. Não estou dizendo que todos que sofrem de depressão vão dar nisso, mas é uma porta bem aberta para essa situação. Então, quando Jesus fala, bata e a porta vai se abrir, cuidado com a porta que a gente vai bater, porque ela abre de qualquer jeito. A porta boa abre, a porta ruim também. Cuidado com a energia que você deposita. A gente está usando a energia para o lado errado. As pessoas falam que quem tem depressão não tem energia. Ela tem, só que ela está gastando toda naquela situação. Aí ela fica sem. Então, o depósito da energia precisa ser na energia de movimento. Jesus cantou essa bola lá atrás, já prevendo essa catástrofe que está acontecendo com jovens, velhos, pessoas ricas, pobres. Não tem um público-alvo para essa tristeza. E não tem um público-alvo para as famílias que ficam e têm que lidar com essa situação. Então, é preciso que a gente batalhe como espírito, como ser humano, como cristão, como ser que acredita num Deus maior, para que essa situação se corrija dentro do nosso universo. Essa foi uma das orientações de Jesus. E a outra, muito importante, e eu vou encerrar com ela, porque senão são muitas, mas valem, aproveitando os ensinamentos da Abigail, é assim. Muitas pessoas vão procurar Jesus em várias situações, buscando a cura para obsessões. Jesus cura muitos obsedados no Novo Testamento, muitos mesmo. E, além de curar, ele vai dar uma dica de como evitar que a pessoa chegue naquela situação. Então, uma profilaxia para aquela situação que está sendo criada. Então, primeiro ele cura, ok, já está instalado, vamos curar. Mas ele avisa os demais, dá para ficar fora desse círculo, de estar sujeito a essas entidades. E aí ele dá uma fórmula, que é a última que a Abigail coloca. Perdoe. Se você não perdoar a si próprio e ao outro, você se torna um forte candidato de estar sendo envolvido por entidades que, de alguma forma, sentem a necessidade de cobrar de você algo. Se a gente não perdoar, a gente não corta o vínculo. O perdão, gente, ele foi feito não para o ofensor, mas ele foi feito para o ofendido. Lembrem disso. Significa que se eu não me ofender, o ofensor vai acertar com Deus,
mas eu não preciso fazer parte desse acerto. Quando eu perdoo, passa a ser um acerto lá. Quando eu não perdoo, eu me coloco no meio desse acerto. Eu passo a fazer parte dessa situação. Uma situação que eu não precisaria fazer. Ele sim porque fez. Ele sim porque causou. Mas não eu que passei pela situação. Por isso, a necessidade do perdão como cura para os processos obsessivos. Eu não sei se vocês sabem, mas vale a dica. Os coitados que têm aula comigo já estão cansados de ouvir isso, mas força, gente. A gente tem 3 tipos de obsessores. Vamos colocar assim para vocês entenderem. A gente tem aquele, vamos dizer assim, mais conhecido nas casas de tratamento espiritual, que é aquele obsessor que, de alguma forma, você fez algo para ele. Algo que não foi bom. E ele registrou aquilo. Lamentavelmente, ele registrou só aquilo. Mas ele registrou. E ele vem contar a história dele, a Sandra sabe muito bem. O que ele conta é verdade, gente. Ele não está mentindo. Quando ele falar que você fez, torceu, tirou, arrancou, ele está falando a verdade. Com uma dor que vocês não conseguem nem chegar perto. Porque às vezes são séculos que ele está cozinhando aquilo ali. A dor começa a minguar, a perder, é como um barbante. Eu falo que é como um barbante. Está queimando. Está no finalzinho, já está quase acabando, o cara vai lá, amarra outro pedacinho de barbante e torna a queimar de novo. Aquilo ali não tem fim. Esse é o que a gente fala mais conhecido. Ele tem vínculo com você. Tem outro tipo que não tem vínculo nenhum. Ele não tem ideia de quem você é. Não faz para ele a menor diferença. Mas ele teve com você um negocinho chamado afinidade. Ele não sabe quem você é. Mas, cara, você saiu daqui, atravessou a rua, começou a pensar e falar um palavrão, a cabeça cheia de coisas, e ele fala, opa, legal, tem passando alguém ali do outro lado da rua, parecidíssimo comigo. Ele junta. Para ele não faz a menor diferença quem você é. Mas você tem algo que ele deseja, que é a afinidade de sentimentos. Daí vão para vícios. Vícios não apenas físicos, tá, gente? Assim, a bebida, o cigarro, vamos pensar bem grande, vamos pensar além disso. Maledicência, comportamentos, pensamentos ruins, tudo isso são vícios. Reclamação, que eu já falei, é uma coisa abstraindo, porque a espírita não reclama, nem faz fofoca. Como diz o Amir, a espírita não faz fofoca, faz comentário fraterno da vida alheia. Com muito amor. Tudo com muito amor, a gente está... E a gente tem um terceiro tipo de obsessor, que é um obsessor que eu nem sei se merece esse nome, mas de alguma forma sim, porque essa classificação não é minha, é do André Luiz. Que é assim, aquela criatura que é um pai e uma mãe desencarnado, por exemplo, que adora os filhos que ficaram aqui, estão vendo que eles estão passando por dificuldades e querem ajudar. Mas eles não têm nem para eles. Alguém viu O Amor Além da Vida? Se vocês lembrarem, na hora que ela está rezando no túmulo, que ele chega por trás e abraça, que ela começa a gritar. Ele solta, ela para. E aí ali ele consegue perceber, naquele momento, que ele está fazendo mais mal do que bem, ficando ali. Embora ele tivesse por ela um amor imenso. Então, querendo fazer o bem, a pessoa acaba fazendo o mal, porque muitas vezes não tem nem para si. Ou não tem o entendimento, ou não tem a energia suficiente. Enfim, ele quer ajudar, mas ele não consegue. Ele desequilibra mais ainda. Quem leu Sexo e Destino, do André Luiz, sabe do que eu estou falando, de uma personagem, eu não me lembro, acho que se chama Oliveira, não tenho certeza. Trabalhadora há 40 anos no plano espiritual, atendendo pessoas em desequilíbrio. 40 anos. Não é um carinha que chegou agora para montar uma barraquinha, não, 40 anos. Ele pede um auxílio para a filha que está desencarnando. Então vem uma equipe, o André Luiz faz parte, vem para cá, para ajudar. Ele chega aqui, ela está desencarnando. E ele encontra o marido tendo um caso com a enfermeira. O marido dela, um caso com a enfermeira dela. Ele não tem dúvida. Em espírito, ele chega lá e soca o cara. Aí tem um pandemônio, né? Vira um negócio... Só acaba a balbúrdia quando o Félix, que é o benfeitor, entra. 40 anos. Bastou ver a filha querida numa situação difícil, ele desequilibrou.
Então, ele causou, naquele instante, mais problemas do que necessário. Por ser ruim? Não. Por querer o mal da filha? Longe disso. Enfim, por amor. Ele não queria ver a filha sofrendo, o que, na opinião dele, seria uma injustiça. 40 anos trabalhando no plano espiritual. Então, para resumir, os ensinamentos do Cristo, que são tão atuais para o nosso coração e vão continuar sendo sempre, eu gostaria que a gente, pelo menos, retivesse, principalmente em momentos como essa época, né, do mês de dezembro, que as pessoas ficam meio enlouquecidas com algumas coisas e a psicosfera fica meio, sei lá, só eu e a Patrícia temos essa percepção às vezes. Vamos emanar coisas boas para o próximo. Se pelo menos a gente não consegue, né, só nessa época, o ideal seria o ano inteiro, vamos forçar a nossa mente, inclusive, para fazer como a Cida colocou no começo, fazer o evangelho mais agora do que nunca. Para ver se a gente contrapõe, oferecendo todas essas características que a Abigail colocou para o planeta. Porque, gente, enquanto tiver um sofrendo aqui, nós vamos sofrer também. A gente ainda não entendeu que enquanto tiver uma criatura, e tudo é criatura divina, enquanto tiver uma criatura passando por problema, eu não vou conseguir ser feliz. A gente ainda não conseguiu entender. Se a gente não ajudar o próximo, eu não consigo ter ajuda para mim. No Memórias de um Suicida, o Camilo Castelo Branco, ele fala uma frase muito bonita, ele fala: a luz que eu acendo na caminhada do meu próximo ilumina o meu pé. Cada vez que eu levo luz para o outro, é a minha estrada que eu estou asfaltando. Se a gente não entender isso, a gente não vai conseguir mandar para o próximo as melhores vibrações. E eu não estou falando próximo pai e mãe tão querido, filho adorado. Estou falando próximo aquelas pessoas que você não conhece e aquelas que você conhece e não gosta. É próximo do mesmo jeito, é irmão do mesmo jeito. Não é fácil? Não é, porque se fosse fácil a gente já tinha feito. É difícil. Mas vai continuar sendo difícil? A pergunta que vou terminar a palestra com ela. Vai ficar sendo difícil até quando? Até quando as palavras do Cristo vão ecoar nos nossos corações? 2000 anos, gente, pensando e sentindo a mesma coisa é muito tempo. Com pouca evolução, é muito tempo. Com pouca percepção do que a gente precisa fazer, é muito tempo. Até quando a gente vai preferir o caminho da dor? Graças a Deus. Alguém tem alguma pergunta referente ao tema? Você aproveitou que eu estava tomando água e não podia fazer careta, né? Simone, você falou um negócio legal de que as pessoas que estão em depressão geralmente têm força, mas ela está dedicando muito a um negócio só e acaba, né, perdendo toda essa força que ela teoricamente tem. Se você tem um amigo, um ente querido, alguém assim, uma pessoa próxima, que você talvez perceba isso, como você acha que de repente a gente pode dar um alerta, se cabe ou não dar um alerta, ou talvez essa luz, o que fazer? E aqui dá, né? Certo com você depois, lá fora. Essa é uma pergunta difícil, Gustavo. Porque são várias as sinalizações que são dadas por essa pessoa. Muitas vezes a gente não percebe. Quando vai perceber, a coisa já está instalada. Muitas vezes ela já sinalizou antes, muito tempo, a gente não deu atenção. Porque a humanidade ainda tem, nós, a sociedade de uma maneira geral, ainda tem a tendência de achar que depressão é frescura. Fraqueza, falta do que fazer, vai pegar uma vassoura, vai fazer alguma coisa, vai fazer isso, não sei o quê. Como se fosse falta de vontade da criatura internamente. Então, ela está ali porque ela quer. Ela gosta de sofrer. Então, já começa por aí. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer como sociedade e nela como indivíduos é mudar essa visão que nós temos da depressão e do depressivo. Esse é um ponto. O outro ponto é assim, procurar identificar os sinais quando eles estão no começo. Porque, obviamente, é mais simples a solução. Simples, entre aspas, tá? Nunca é simples. Quando a coisa já se instala, eu acho que assim, uma tríade é fundamental. O tratamento médico, do qual a pessoa não pode abrir mão, porque muitas vezes já se instalou no físico. Quando se instala no físico, a gente precisa da medicina física, não tem como escapar. A parte espiritual,
que de alguma forma precisa ser levada a essa pessoa, ainda que não na forma de palavras, reze a Deus, qualquer coisa assim, mas na colocação de pensamentos positivos, porque isso é uma forma da gente exercer a religiosidade. Cuidado para não levar a uma religião que a pessoa não tem ou não quer ter, mas que leve pelo menos a religiosidade, né? Coisas positivas para ela. E a outra parte é o amparo familiar, amigos e tudo mais. Entendendo o momento, mas ao mesmo tempo não entregando a pessoa, porque nesse momento ela tem pouca capacidade de escolha. E ela vai gastar toda a capacidade de escolha dela nela mesma. Ela parece um caramujinho. Então, sabe tatu bolinha? Você cutuca ela. Ela vai virar para dentro de si. É o que o Amir fala. Pessoas nessas condições, elas têm pouca capacidade de escolha. Então, ela não consegue escolher. O que ela vai escolher? Ela vai ter sempre como escolha a primeira que vier. Ela não vai parar para pensar, porque ela não tem mais energia para gastar. Eu estou falando no caso extremo. Então, um conjunto de coisas é fundamental. Agora, nada disso vai funcionar se você não conseguir atingir, ou se a pessoa não tiver ali dentro um start, porque é de dentro para fora. A melhor cura é de dentro para fora. E paciência, viu? Paciência sua e paciência dela. Porque isso vai demorar tempo, porque ela não chegou nesse patamar da noite para o dia. Então, assim, é tempo. Muito amor e muito tempo. Vai dar cansaço, vai dar aflição. Vai ter momentos que você vai saber, eu não sei o que eu estou fazendo. E aí entra a nossa parte de entrar em contato com a espiritualidade superior, pedindo orientação, pedindo amparo das correntes médicas que a gente tem a gente deve tanto a Bezerra de Menezes, Eurípides, e que a gente nem saberia dizer, porque toda hora a gente está chamando esses coitados. E eles vêm, hein, o que é pior. Tem uns que eu falo que assim, quando eu começo a abrir a boca, eu falo, putz, lá vem ela de novo. Foge que lá vem ela. Então, assim, a depressão, se você não cuidar, ela leva a situações drásticas, como o suicídio. E, gente, eu sei que todos sabem, mas vale. Embora as pessoas não gostem de falar, não é um tema agradável, mas é um tema necessário de ser colocado. As pessoas precisam começar a conversar sobre, para parar de acontecer. Em termos espirituais, o compromisso, a gravidade, vocês não têm noção. Se você não se posicionar para exercer a sua capacidade de auxílio, que a Sandra está falando, o sal da terra, né? O sal é feito para isso, para temperar, para conservar, para tornar a vida, né? Você não consegue tirar a pessoa daquela situação. Então, e tem pessoas que desejam, elas gostam. Aí é um outro problema. Tem aquela que não quer, tem aquela que não consegue. Você precisa distinguir também as duas. Tem gente que não quer e não quer. E gosta daquela situação. Adora. Adora ter alguém para ligar. Que alguém que ligue, você melhorou, você está bem? Ah, não estou. Aí começa aquele desfiar de coisas. Então, aí você precisa também ter o feeling para entender como acessá-las, né, para tirá-las dessa situação. Mas nunca é uma postura fácil. E nunca é uma postura única. Ela é sempre... Você tem que cercar a pessoa, entendendo todas as histórias. E aí também abre, claro, processos obsessivos. Abre o caminho, né? Você baixou a guarda, vem todo mundo. Fala, opa, beleza, tá fácil, o terreno tá livre, a gente vem. Então, não é o obsessor que leva você à depressão. É que com a depressão você baixa a guarda, aí vem todo mundo que está a fim de bagunçar o coreto. Isso. Então, por isso que eu estou falando, é questão da sensibilidade, da paciência, para você achar o start. Às vezes o start é alguém externo, às vezes é uma coisa interna, às vezes é um apelo, às vezes é uma palavra que você coloca. Por isso precisa da paciência. Você precisa, mesmo uma pessoa que você conhece, às vezes você não conhece o ponto dela. Então você precisa com muito cuidado. Às vezes uma pessoa externa, que nunca viu, tem a sensibilidade, vai lá e pega naquele ponto. Aí consegue pinçar a pessoa de volta. Então, assim, é um negócio muito cuidado. Por isso que eu falo, tem que conversar sobre isso. 11 milhões e 700 mil brasileiros com este diagnóstico
é uma pandemia, gente. São 5 uruguais com depressão. O país inteiro. É um negócio monstro. A gente tem que tomar cuidado com a pessoa que está com depressão. Não falar frase feita, porque tem pessoas que falam, não, calma, isso vai passar, sabe? Ficar falando coisinhas assim. Tem que ser um pouco mais incisiva, tem que dar aquela força para que a pessoa busque ajuda externa, o psiquiatra que vai dar o remédio, o psicólogo que vai ajudá-la a centrar um pouco as ideias dela. Senão as coisas vão se desengringolar mesmo. Vão. E aí tem a tendência daquilo que eu estava falando para o Gustavo agora, de você gostar. E acostuma. Aí é uma delícia. De repente é a única forma que ela encontrou de ser tratada e cuidada. Ela acha que na cabeça dela ela não vai ser cuidada de outra forma. Então é a única forma. E a pessoa acaba desistindo de outros recursos. Então, devagarzinho, mostrando que ela tem outros recursos para sair dessa situação, é uma tarefa bonita. É uma tarefa. Porque, gente, ninguém está isento da depressão. O pior é isso. Não tem conhecimento, não tem nada que te blinde daquilo. Você tem que estar atento o tempo inteiro. Porque quedas, problemas que vão te desestabilizar, eles vão acontecer um atrás do outro. O André Luiz no Sinal Verde, que é um livrinho que o pessoal fala que é simples, mas tem nada de simples ali, tem dicas sensacionais. Ele diz assim, quando você resolver um problema, senta e espera que venha outro. Não, cara, não tem paz. A paz que você acha de ficar tocando arpinha, né? Sabe, assim, a gente está num planeta de provas e expiações. Ou você está aqui em provas, ou você está em expiações. Não tem como você estar em outro, a passeio, missão, de repente tem, né? Alguém aqui que está escondidinho, tanta luz, e está aqui, adensou o perispírito para trabalhar. Se a gente não está em missão, a gente está em provas ou expiações. Então, resolver um problema, pode esperar que vem outro. Simples assim. Problema não quer dizer tristeza, quer dizer desafio, né? Quer dizer aquela coisa que é proposta para você resolver. Um problema matemático. Ele não é um problema, ele se torna um problema se você não conseguir resolvê-lo. É um desafio à tua inteligência. Então, eu consigo resolver, consigo dar uma solução para essa situação. E cresço. A partir do momento que eu dou a solução, eu falo, putz, legal, consegui. Próximo degrau, a escadinha nossa lá das bem-aventuranças. Próximo degrau, subiu o primeiro, beleza, tem mais 8, mais 7. Não me olha com essa cara cansada, Patrícia. Né? Uma escadinha longa, mas é a nossa escada da evolução. Não tem no Antigo Testamento ela é conhecida como escada de Jacó. Uma coisinha por vez. Respondi, Gustavo. Dona Sandra. Obrigada, gente. Então, agora é o momento das nossas vibrações, onde nós vamos procurar dentro de nós, tirar lá de dentro os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores energias. E nós vamos pedindo aos amigos espirituais que possam direcionar essas vibrações a todos os locais, pessoas que sofrem com suas dores nesse momento. Então vamos vibrar pelo tema hoje tão abordado, por todos aqueles que sofrem da depressão. Que vibrações amorosas os envolvam, conscientizando-os, fortalecendo-os, com novas esperanças, com novas luzes. Levemos também nossas vibrações aos hospitais psiquiátricos, onde tantos irmãos sofrem destes males, sem ser compreendidos, sem serem entendidos. Que essas vibrações de amor os envolvam. Vibremos
pelos companheiros que estão nas ruas, carentes do material, carentes de amor, que cheguem até eles vibrações amorosas, de esperança, de amor. Vibremos pelo nosso planeta, que nessa época, onde muitos corações são tocados, que eles possam fazer as suas reflexões e realmente, sinceramente, processarem as mudanças que tanto necessitam. Então, vibremos paz, amor e harmonia ao nosso planeta. E vibremos de uma maneira especial pelos irmãos que estão nas dependências químicas e aos seus familiares envolvidos nesse problema tão difícil, tão sofrido, que possam ser envolvidos com muito amor. Vibremos por aquele conhecido, por aquele parente, que também nesse momento precisa do fortalecimento, do consolo, da luz. E quem sabe que as suas dores possam ser amenizadas através do seu aprendizado. Vibremos por ele, com muito amor. E assim então, nós vamos encerrando mais uma noite, agradecidos sempre por tantas oportunidades da vida, do aprendizado, por tudo que recebemos, que levemos conosco para os nossos lares esse sentimento de gratidão, partilhando com todos aqueles que convivem conosco. Que voltemos aos nossos lares, renovando, plantando aquela sementinha da renovação em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Nós continuamos então em silêncio, aguardando o momento de receber os passes. Uma boa noite a todos.